Eu, por exemplo, quando eu sinto que o cronograma da sala está muito apertado, eu prefiro ficar ali mais concentrada na ata. Mas quando eu sinto que tem algum espaço para falar, ou eu sinto que tem alguma ideia que a sala ainda não expressou, né? Tipo, tá faltando isso, eu tava esperando que alguém falasse sobre isso, ou que fulana falasse sobre isso, então eu vou lembrar e vou dizer. Hoje a gente vai conversar com a Beatriz Adamastor, que é roteirista, assistente de sala e acabou de se formar em cinema na UF. Parabéns, Bia! Antes disso, ela já trabalhava como assistente de sala, e inclusive tem um trabalho dela que vocês podem conferir, que se chama As Seguidoras, está na Paramount Plus. A Bia esteve nessa sala, e em algumas outras a gente vai falar sobre essa experiência. Eu também vou contar um pouco da minha, e uma coisa que eu acho legal de dizer é que são experiências, não são regras. Então, se você conhece pessoas que trabalham como assistente de sala, no seu grupo de amigos ou no Instagram, vale sempre a pena trocar uma ideia e de saber como é que foi a experiência para aquela pessoa especificamente. Dito isso, eu queria dizer que essa conversa com a Bia foi maravilhosa e eu editei, então eu ouvi muitas vezes, e nesse processo de ouvir muitas vezes eu aprendi várias coisas. Espero que você curta essa conversa. Um beijo, até mais. Você foi meu primeiro contato assim com assistente de sala. Eu não tinha experiência nenhuma e foi muito bom aquelas nossas primeiras conversas que você me mostrou as atas, você me mostrou e me falou um pouco da experiência que você estava tendo dentro de sala de roteiro, e eu acho que para mim isso foi um norte, assim, sabe? Coisa que eu acho que vale a pena. É uma entrevista, mas enfim, como nós dois tivemos essas experiências, a gente vai falar junto, né? E acho que a gente pode começar meio que falando de como que a gente conseguiu esses jobs, como é que a gente chegou nesses trabalhos, o que foi que aconteceu, assim. Mari, primeiro, muito obrigada pelo convite. Desde que a gente começou a conversar pela internet, e trocar ideias e dicas de assistência de roteiro, eu me senti muito acolhida, assim, porque, querendo ou não, acaba sendo um trabalho um pouco solitário, às vezes, assim, porque é tão organizacional e tal, e poder trocar e receber conselhos seus também foi fundamental para mim. A minha primeira experiência em assistência de roteiro surgiu quando eu estava na faculdade. Uma veterana minha me indicou para uma entrevista, e aí eu cheguei com algumas ideias assim de como eu podia exercer aquele trabalho e tal. Mas eu fui me adaptando, né? Porque cada equipe tem uma personalidade, tem uma dinâmica, uma rotina. Então, eu já cheguei com algumas ideias de, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e blá, blá, blá. Mas é tentativa e erro mesmo. Nossa, é super isso de tentativa e erro, né? Porque acho que a gente vai falar um pouco depois, mas eu fiquei pensando que tem uns esquemas que super funcionam para alguns trabalhos e para outros não. Então, depende muito de quem está com você e do que você vai precisar desempenhar em cada sala de roteiro, né? Assim, acho que falando da minha experiência foi muito por conta da internet, assim, porque quando a gente, enfim, início de 2020, quando a gente entra na pandemia mesmo, em isolamento e tal, eu comecei a estudar muito roteiro, porque foi uma coisa que me interessou, e eu assistia as masterclasses, eu fazia os cursos gratuitos, tudo que tinha de roteiro eu estava fazendo. E aí, nisso, eu acabei procurando pessoas para tirar dúvidas, que nem foi uma coisa intencional, mas depois eu fiquei pensando que me ajudou muito esse negócio de fazer perguntas, querer me comunicar, querer entender, porque foi como eu conheci as pessoas que acabaram me indicando para os primeiros trabalhos. Qual era a nossa experiência antes de começar, né? E disso, dessas experiências, o que foi útil para o trabalho de sala de roteiro? Como é que foi isso para você? Antes,
eu tinha experiência em continuidade. Na faculdade de audiovisual, onde eu estudei, eu tinha experiência em continuidade, mas eu não gostava da função. Na Ah, verdade, eu achava um pouco chata e monótona, não sei explicar. Mas era a única forma que eu tinha para me sentir enturmada, sabe, na sei. faculdade, em questão de funções mesmo em um set. E o que eu consegui aprender sendo continuista não foi só a função de continuidade, né? Mas eu pude ler as histórias das pessoas e pude perceber como cada um tem uma escolha, né, para escrever sua própria história, sabe? Tem uma estrutura de roteiro, é, e eu consegui aprender um pouco, assim, me tornar leitora dos roteiros das pessoas antes disso. E eu trabalhei na Cinemateca do MAN por uns 6 meses, mais ou menos, catalogando alguns documentos. E depois dessa experiência na Cinemateca do MAN, também tive uma experiência no CPDOC da FGV, e aí já tem mais a ver com o que eu faço hoje, quando eu sou assistente de roteiro de algum projeto documental. E foi bem interessante, assim, especialmente essa experiência na FGV, porque eu lidava com transcrições e tal, então eu aprendi, ou pelo menos eu ganhei esse hábito de fazer o corte no papel, né, que costumam dizer, para depois conseguir editar o vídeo, ver se funciona a montagem do projeto. Enfim, essas foram as minhas experiências e as suas, Mari. Eu fiquei achando que talvez a minha experiência de sala de aula tenha me ajudado um pouco, assim. Apesar de, na época do que eu era professora, eu não era a pessoa mais organizada ali do corpo de professores, mas a gente tinha que ter uma certa disciplina e uma organização, planejamento de aula, sabe? E a escola que eu trabalhei, a gente tinha muito essa coisa de você ter que organizar a sua aula, você prepara e você mostra para outras pessoas, você debate, o que você achou disso aqui que eu estou pensando para essa aula, que o assunto é tal. Então, nisso, eu acho que eu fui aprendendo, foram 4 anos trabalhando nessa escola, e eu fui meio que aprendendo a organizar as ideias e também a fazer esse tete a tete, sabe? Esse compartilhamento de ideias com outros professores, porque a gente fazia muita aula junto, assim, sabe? E tem uma coisa que foi mais para a época do blog que eu estava fazendo, que ainda estudo, porque eu curto muito comédia, e eu estava fazendo muito conteúdo sobre comédia. E acho que talvez por isso, ano passado eu trabalhei em 4 salas de roteiro, e as 4 eram de comédia. Ou eram comédia, ou era dramédia, era sempre uma coisa que tinha comédia, e que acho que o fato de eu ter feito esses estudos acabou meio que ajudando, assim. Dentro do trabalho de sala de roteiro, meio que tem umas coisas básicas que a gente acaba desenvolvendo, mas tem umas coisas que vão de cada projeto, né? Que funções que você desempenhou nas salas e que foram diferentes umas das outras. Fala um pouco sobre isso. As minhas tarefas mudaram um pouco dependendo da minha participação criativa na sala. Então, por exemplo, para além das atas e de organizar o cronograma e tal, às vezes eu escrevia documentos comentando os trabalhos, né, os roteiros entregues pela sala. Cena tal, interna dia, quarto da personagem. E aí eu comentava, olha, eu acho que no momento tal dessa cena pode acontecer isso, ou essa informação aqui está se repetindo, isso já existe numa cena anterior, sabe? Às vezes, por exemplo, eu vejo a necessidade de fazer pesquisa de imagem, sabe? Às vezes para
conseguir visualizar uma locação. Já aconteceu dos roteiristas da sala levantarem imagens de, eu imagino a casa da personagem tal assim, e vocês? E aí eu ia lá e pesquisava também, e olha, eu imaginei assim. E aí a gente ia construindo, né, essa visualização na nossa cabeça. Mas e você, me conta? Eu achei muito bom isso que você falou de que as funções dependiam da sua participação criativa, porque eu fui vendo que para mim foi isso também. E eu acho fazer atas, assim, um desafio, porque é aquela coisa, né? Você tem que colocar aquilo ali, o que é relevante, o que é importante. Às vezes também não pode deixar coisas de fora. É uma atenção que você tem que ter para estar ali ouvindo e entender isso aqui está mudando a história, ou isso aqui está fazendo a gente avançar, ou isso aqui a gente vai precisar mais tarde. Então eu vou colocar aqui de uma forma que as pessoas consigam acessar e entender depois. Acho que eu tinha que ser mais rápida nas minhas atas, porque às vezes eu demoro um pouco, mas eu gosto muito dessa coisa de tentar organizar e tal. De coisas diferentes que eu fiz, acho que escrever, por exemplo, textos de Bíblia, de alguns personagens e tal, isso foi uma coisa que eu fiz. Pensar em personagens, tipo, pensar na história pregressa dele, e tipo assim, fulano vai ficar com tal personagem, Cicrano vai ficar com tal, Mariana vai ficar com tal. E aí eu penso um pouco nessa história. Já aconteceu de eu precisar organizar, sabe, post-its virtuais para entender a estrutura do episódio e tal, ou o arco da temporada. E também já aconteceu, assim, de precisar bastante, é até comum para mim, de pegar a escaleta e botar no programa de formatação, né, de roteiro. Então, formatar aquele documento bonitinho para quando os roteiristas abrirem, quando a sala de roteiro abrir, tá tudo já pronto, só para eles chegarem e digitarem. Não... É porque também é um empecilho, né? Você pegar um roteiro e que não está formatado, e eu acho que isso come um pouco o tempo da sala de roteiro. Então, é muito importante também que a assistente de roteiro tenha essa agilidade, né? De deixar a formatação pronta. Uma outra coisa que eu lembrei que eu fiz uma vez tipo, procurar vídeo, fazer uma pesquisa de vídeo. Preciso de vídeos de ligações de telefone, pessoas falando no telefone. Não era isso, mas, tipo assim, suponhamos que era. E aí eu ia e procurava essa ligação no telefone aqui, esse diálogo de pessoa falando no telefone. E aí eu juntava, tipo, várias cenas de pessoas se ligando e colocava. Nas seguidoras aconteceu também de tentar identificar as personagens em perfis de Instagram. E aí, mas assim, não fui eu que fiz a pesquisa, né, do projeto das seguidoras na primeira temporada. Sim. Eu fui só leitora da pesquisa da Suzane Jardim. Então, a gente pegava esses perfis que ela identificava na pesquisa dela e visitava, assim, para visualizar, sabe? Às vezes era bom de visitar o perfil, de entender como é que era o nome do usuário daquela pessoa para servir de inspiração também para os personagens da série. Mas, nesse caso, é bem específico, né? Não acho que isso não acontece em outras salas. Não acontece, mas é legal ver as especificidades de cada sala, né? E, tipo, o que a gente pode acabar fazendo também. Uma coisa que você falou aí, quando você falou perfil, achei que você ia falar de outra coisa. E aí eu me lembrei que teve uma das salas que eu trabalhei, a gente precisava falar um pouco sobre comédia, porque a gente queria explorar
os personagens também dessa forma. E eu tinha lido um livro que é The Eight Characters of Comedy, que são perfis de comédia que, enfim, existem até hoje, e que a gente pode usar de material para poder desenvolver personagem. E aí teve uma das reuniões que meio que a primeira parte a gente falou sobre isso, e aí eu trouxe essa pesquisa, e eu fui falando, tipo, o que tinha de cada personagem, compartilhando o que tinha rolado nesses livros, o que eu tinha visto desses livros. Isso é uma coisa que eu preciso muito desenvolver em mim, assim, uma autonomia, porque você, enquanto assistente, você chegar com um material extra, né, para além da sua função, é muito legal, tipo, contribui muito com o debate, né, da sala, porque numa sala de roteiro, cada um tem seu repertório, né? E cada um consegue traçar referências para os materiais que estão sendo produzidos e escritos. E aí, quando você chega com uma coisa que é sua, tipo, olha, eu li esse livro, eu li esse material aqui, eu pesquisei sobre isso e vou compartilhar com vocês, é muito, assim, é muito bom pro nosso amadurecimento também, enquanto roteirista, sabe? Uma coisa que eu lembrei também é porque nas seguidoras, teve um momento também que eu contribuí um pouco nessa questão dos perfis das redes sociais, né? Porque a gente tinha os roteiros dos episódios, mas também tinham documentos de referência para os perfis, né? Daqueles personagens ou para as páginas da internet. Então, eu ajudei um pouco a Manu a escrever, por exemplo, a bio do Instagram de uma personagem tal, sabe? Coisa Maravilha! assim. Tipo, poderia ser assim, mas poderia ser assim também. E aí ela ia lá e fazia a versão final dela, mas eu dava uma pesquisada nisso antes para ela ter mais opções, né? Quais, na verdade, que a gente tem, né, professor, que fez essa pergunta que eu achei maravilhosa, que são as plataformas, tipo, o que a gente usou nesse trabalho, enfim, o que funcionava pra gente. Eu posso começar ou você quer responder Eu antes? sempre vou querer que você comece, porque você é a minha convidada, então eu nunca vou falar antes. Por conselho da Nina, eu já usei o Miro. Eu costumo usar o Google Docs, né, para organizar as atas e tal. E para abrir roteiro, formatar as escaletas que já estão prontas, eu uso o Writer Do It, porque eu não consegui me adaptar muito com o Final Draft ainda. Sim. Mas funciona para mim. Hoje eu fico pensando que o Google Drive é super importante, porque é muito mais acessível para todo mundo, tipo, ninguém vai ter problema. Porém, o Notion, ele pode funcionar como um painel, assim. Então, por exemplo, o que eu tinha é que eu colocava todos os... como é que eu vou dizer? Eu colocava links de vídeos que eram importantes, textos que eram importantes. Eu organizava ali. Você também pode fazer isso no Google Drive, mas no Notion você também pode incorporar outros aplicativos. Então, o que tinha nesse painel? Às vezes você tinha a tabela das atas, você podia acessar as atas. Se você rolasse mais para baixo, você já via um Miro, que tinha as tramas, estava tudo lá. Aí a pessoa não precisava ir no Miro, ir no Google Drive, estava tudo lá, entendeu? Isso é uma facilidade que eu acho muito legal, né? Sim, é maravilhoso. E aí eu fico querendo usar, tipo, depois de algumas experiências, eu sei que Google Drive é super importante, mas eu acho que eu não largaria a mão do Notion por conta dessas coisas, assim, de como ele consegue englobar várias coisas. Foi você que me indicou o Notion. Você Foi? não lembra disso, não? Foi você. Não! Sim, você me conhece? Aí eu falei assim, não, deixa eu ver. E aí eu fui usando, assim, para coisas pessoais, né? Uhum. E eu achei muito, muito visual, assim, muito bonito. E isso que você falou de não ter mais de uma aba aberta,
Nossa, é um sonho, assim, para mim, porque eu fico com várias abas abertas o tempo todo e isso me deixa um pouco dispersa na hora de organizar os documentos e tal. Então, eu vou testar isso em alguma sala. Vou Ai, testar. testa, testa. Qual a nossa forma de apresentar ideias em sala? De novo, eu acho que depende muito da personalidade da sala, e também do cronograma da sala. Eu, por exemplo, quando eu sinto que o cronograma da sala está muito apertado, eu prefiro ficar ali mais concentrada na ata. Mas quando eu sinto que tem algum espaço para falar, ou eu sinto que tem alguma ideia que a sala ainda não expressou, né? Tipo, tá faltando isso, eu tava esperando que alguém falasse sobre isso, ou que fulana falasse sobre isso, então eu vou lembrar e vou dizer o que eu tô pensando agora e blá blá blá. Nas primeiras salas eu era mais silenciosa e depois eu fui me abrindo um pouco mais. E vai muito do cotidiano, né, daquela sala de roteiro, sabe? Porque às vezes as próprias pessoas perguntam: e aí, Bia, você está muito quietinha, fala alguma coisa, comente, por favor, das ideias que a gente deu hoje, o que que você achou e tal. E aí eu me sinto mais à vontade para falar. A minha tendência é mais ficar quieta, e eu sei que isso é ruim. Vem muito da minha personalidade, né? Então eu preciso ir mudando aos poucos a minha personalidade e a minha timidez. Mas eu consigo quebrar um pouco isso. Por exemplo, se eu saio de uma reunião e Sim. aí teve alguma ideia que não deu tempo de falar, ou que eu não me senti à vontade ou segura o suficiente para falar ali naquele momento, eu vou e escrevo uma mensagem no grupo, assim, da sala. Oi, gente, vocês conversaram sobre isso hoje, isso me lembrou a série tal, a personagem tal, e blá, 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 o que que vocês acham, sabe? Não é que eu deixo de participar, mas é que, enquanto assistente, por enquanto eu estou participando de outras formas. Eu não acho que naturalmente seja uma pessoa tímida, mas eu sei que eu sou uma pessoa insegura. E aí isso às vezes me trava de falar algumas coisas. Às vezes eu fico com medo de estar me intrometendo num processo sem entender como é que esse processo está funcionando, sabe? E aí eu fico com medo de falar uma coisa que vai... Porque a gente vê muito como é que funciona a dinâmica de uma sala de roteiro. E aí você fala, pô, se eu falar isso agora, eu vou estar interrompendo o fluxo dessas pessoas? Se eu falar isso agora, sabe assim? Às vezes eu fico um pouco nessa dúvida, assim. Eu sempre falo coisas para as pessoas que eu gostaria de ouvir também. Sim. Por exemplo, eu sempre aconselho melhor as outras pessoas do que a mim, sabe? Então, mas nesse caso, pensando nesse momento, assim, ou nessa insegurança, eu acho que o segredo é chegar e falar, sabe? Porque se não for o É, momento, é, alguém pode, a chefe da sala pode guiar e falar: olha, a gente não vai falar sobre isso hoje, mas já registra essa ideia na ata e tal, que depois a gente vai falar sobre isso, sabe? Eu acho que o segredo é chegar e falar. Se o assistente se sentir bem de falar, se existir momentos ou convites para isso, poxa, a gente tem que mais aqui chegar e falar, sabe? Mesmo que a ideia não esteja pronta, sabe? uhum. Até Porque a porque... sala de Desculpa, te roteiro é um interrompi. momento. Você estava falando e aí eu fiquei pensando que é esse início de ideia que pode não dar uma coisa, mas que vai dar em outra, né? E aí, se você não falar, nunca vai saber o que isso poderia, tipo assim, tipo, ah, não, isso não funciona, essa ideia que você deu, mas me lembrou que dá para fazer isso, dá para fazer tal coisa. É muito desse... Realmente, você falou agora, eu até fiquei lembrando
situações em que isso aconteceu, assim. Você é muito inteligente, Bia, arrasou. É isso. Teve uma coisa que você falou para mim super define, que é você falar é uma coisa, assim, e sentir que não estou incomodando também nesse processo, que foi uma coisa que você falou, e para mim também se resume nisso. Eu acho que algumas vezes eu me senti isso que eu comentei com você, né? De será que é para falar aqui? Será que não é para falar aqui? E ficar inseguro em relação a isso, mas eu acho que também é uma coisa que a gente vai melhorando a cada trabalho, né? E na outra reunião, na reunião seguinte vai ser melhor, e na outra vai ser melhor, e na outra vai ser melhor. O que a gente aprendeu e o que a gente está levando para os nossos próprios processos dessa experiência de sala de roteiro, assim. Uma coisa que eu aprendi em uma das salas que eu participei, que eu achei muito interessante, foi fazer fichamento dos roteiros. Por exemplo, era uma situação em que todas as primeiras versões de todos os episódios estavam prontas. E aí, a próxima etapa era fazer a V2, né, desses materiais. E antes disso, a sala se organizou para fichar os roteiros e foi muito assim, vamos ver os objetivos de cada cena, vamos ver quais cenas estão semelhantes, vamos ver se temos muitas cenas em uma determinada locação ou se temos cenas que podem ser numa mesma locação, sabe? Se assemelhava muito a uma análise técnica, assim. E era bem interessante, assim, de ver e acompanhar o que a sala identificava nos materiais que estavam prontos. E dá vontade, né, de pegar e fazer isso não só com as coisas que a gente escreve, mas também com as séries que a gente assiste, com os filmes que a gente vê. É uma forma de estudar também. Antes da sala de roteiro, às vezes eu me via preocupada com umas miudezas, que nem eram tantas miudezas, mas tipo assim, não é para aquele momento que você precisa discutir isso, sabe? Não é para aquele momento que você precisa discutir isso do seu personagem. Não é agora. Agora, nessa fase 1, é hora de fazer isso. E na fase 2, talvez a gente retome aquela coisa lá que na fase 1 não era tão importante. E me ajudou muito, porque eu fiquei entendendo o que vale a pena a gente discutir nesse momento para entregar essa Bíblia ou para entregar esse roteiro e o que não vale. E as pessoas diziam isso, não, isso aqui fica para a segunda versão, ou isso aqui fica para, sabe? Isso foi uma coisa que eu levei, assim, que eu fico pensando nos meus próximos projetos. Uma coisa que eu achei interessante de ver também nas salas foi a estrutura se construindo, assim, o arco de uma temporada se construindo, o arco de um episódio, sabe? Se construindo. É muito bacana de ver porque nos livros que a gente lê, nos manuais, é tudo muito pontual e objetivo, né? E aí, quando você está na sala de roteiro, você vê as nuances daquilo, né? Tipo, as ideias que vão e as ideias que voltam e as ideias que, tipo, que ficam documentadas ali e que são pontuais e que vão ser guia, né? Para a abertura daqueles documentos. Diferente da sua experiência, eu acho que eu participei mais de experiências em que as Bíblias já estavam bem consolidadas e aí os roteiros já estavam sendo abertos, sabe? Eu acho que eu só participei de uma sala que estava abrindo a Bíblia, construindo a Bíblia uma vez. Então foi interessante de ver assim desde o início e eu acho que é uma etapa que eu inclusive gosto mais. Eu não sei, dá um prazer maior assim, porque é o iniciozinho, então as coisas
não estão Sim. muito fechadinhas ainda, sabe? E é bem bonito de ver como as personalidades da sala acabam imprimindo, né, nesse primeiro documento, que é a Bíblia. Sim, isso é muito bom. E de ver o roteiro pronto depois, né? Em algumas salas eu tive essa experiência de tipo assim, tinha os dois primeiros roteiros, alguma coisa, mas realmente você foi mais de fase 2 de episódios e tudo mais, e eu tava mais na fase um assim, eu vi muita Bíblia, assim, tanto para buscar referência quanto para essa parte de comédia, tanto é que depois eu acabei fazendo uma Bíblia, porque eu tava tão nessa vibe que eu acabei usando para estudar, enfim, acabei fazendo também. Tem uma coisa que eu fiquei lembrando que eu acho que é super válido, que é um aprendizado, é tipo assim, o que fazer com notas? Porque você manda a Bíblia, ou então você manda o episódio, e aí o canal devolve com notas, né? E assim, tinha uma galera que sabia resolver as notas de um jeito que eu ficava, meu Deus! Era tipo assim, a gente recebia um e-mail e era uma página de notas, ou então duas páginas de notas, e aí chegava todo mundo na reunião, assim, e a pessoa dizia, ah, vamos fazer isso aqui. E eu nunca, tipo assim, nunca passou pela minha cabeça fazer isso aqui. E às vezes é uma nota que assusta, uma mudança grande, mas que sabendo usar a criatividade ali na sala de roteiro, as pessoas conseguem, às vezes, né, resolver com um simples. E até pensando mesmo nessa coisa de fase, tipo assim, não é hora de fazer, sabe assim? Às vezes isso aqui de mudança vai resolver a nota da pessoa e a gente não vai parar nessa nota e não vai tomar o tempo, sabe, assim. Então, eu fiquei muito admirada, assim, de ver algumas pessoas que sabiam lidar muito bem com nota e que sabiam resolver essa coisa. E aí eu fiquei também levando isso para mim, sabe? Porque às vezes a gente fica pensando que uma mudança precisa ser enorme, mas às vezes com, sabe assim, com praticidade, usando a nossa criatividade, a gente consegue resolver aquilo no simples. O que eu observo também é que, às vezes, as notas são muito simples de resolver, né? Eu não sei se tá dando um ruído Sim, aí dá para para ouvir um você, ruído assim. mas é alto? Assim. Quando o canal manda as notas, no início para mim dava um nervosinho, assim, de tipo, ai, e agora? E agora? Mas a sala é sempre muito madura, assim, porque as pessoas já viveram aquilo, né? Mas nas nossas primeiras salas, a gente está vivendo aquilo pela primeira vez. Então, a sala lê todas aquelas notas e tal, e às vezes a gente está imaginando que a resolução daquilo é muito mirabolante, e não é, sabe? Não é. Os Sim, roteiristas resolvem assim numa agilidade, às vezes ajuda até a afinar algumas questões que a própria sala já tem com os materiais entregues, sabe? Eu penso que a função de assistência de roteiro varia muito dependendo da personalidade da pessoa que é chefe da sala, sabe? sim, Depende muito, depende das demandas, daquela pessoa, depende do que ela espera de você, depende, das tarefas que essa pessoa vai estabelecer, né, com você. Às vezes é uma coisa mais colaborativa, às vezes é uma coisa mais unilateral, sabe? E aí, de cada experiência, a gente vai amadurecendo e pegando coisas emprestadas, né? Eu já aprendi com isso, por exemplo, que deu 8 horas. Ih, meu Deus, deu 8 horas da noite. Chega, tipo, para de fazer o que você está fazendo e vai. E vai ler algum livro que você quer ler, vai assistir alguma coisa que você quer fazer. Sempre
é bom também preservar os momentos de pausa, né, desse trabalho que é muito intenso. Então, com a Manu, eu consegui aprender isso um pouquinho. Eu te falei que eu estava nessa reunião que tinha o pessoal da Fulbright, né, que são todos roteiristas e tal, e aí alguns deles falaram assim, tipo assim, arranje tempo para fazer outras coisas e vá cuidar de um jardim, procure seus hobbies, cinema não é tudo, sabe, existem outras partes da vida que precisam ser cuidadas. Isso de parar e regar uma planta, parar e regar uma planta, para mim, é bom, assim, quando eu faço isso, é bom. Algumas plantas minhas morrem, né? A minha mãe fica bravíssima comigo. Mas é porque eu fico muito preocupada com outras coisas, né? Aí quando eu vou, assim, no cantinho das plantas, e meu Deus, e agora? O que que eu vou falar para minha mãe? Ela vai ficar muito brava. Mas você tem outros Mas hobbies, assim, além de plantas tem um hobby que tem a ver muito com o que eu te contei sobre fazer alongamento Sim, enquanto tá escrevendo. sim. Eu gosto de dançar. Aquela. Ai, que delícia. Eu gosto de dançar, sério mesmo. E eu fiz aula de dança dos 5 até os 15 anos. Então, escrever e no intervalo, né, da formatação de um documento ou de algum esboço, de algum item do projeto, eu paro, coloco uma música que eu gosto e faço um alongamento. Ou então eu danço. É bom porque extravasa um pouco, né?